Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 7. A vocês que permanecem aqui, abra a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 7. Nós faremos a leitura do capítulo todo, irmãos. Então, vamos com fé e com graça e com paciência no Senhor, certo? Diz assim a palavra de Deus: O Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio da congregação, no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas todos os animais impuros, leve um par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e da mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2, para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra, e as águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra. Porém, a arca flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos, e morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todos os seres humanos. Tudo o que havia em terra seca, e que tinha fôlego de vida em suas narinas, morreu. Assim foram exterminados os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintas da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Que o Senhor nos ajude nesta exposição, nesse momento, por sua graça. Irmãos, desde o princípio, como nós temos estudado e exposto o livro de Gênesis aqui, nós temos passado por diversas histórias que vão nos contar desde a criação de um mundo bom e perfeito, em que Deus coloca o homem e a mulher, e os ordena para que prosperassem sobre tudo, para que dominassem sobre a terra, cria um mundo bondoso que revela o caráter do nosso Criador, que cria o homem para poder ter um relacionamento verdadeiro com Ele. E aqui esse mundo perfeito é contrastado no capítulo 3 com o mundo em pecado, porque a este mesmo homem que Deus havia criado, Deus havia dado uma ordenança dele não comer da árvore que estava no centro do jardim,
Ele e a sua mulher, porém, comeram e entraram então num estado de rebeldia contra Deus, desobediência. E desde então, essa rebeldia, essa desobediência vem sendo acentuada, vem sendo pontuada por Moisés em cada relato que nós vemos aqui. Nós vemos que Deus estabeleceu duas sementes, uma semente da mulher que é daquela que viria o Salvador que Deus prometeu em Gênesis 3,15, e uma outra semente chamada descendência da serpente, que se tratavam de homens maus, ímpios, que não faziam a vontade de Deus. E isso é marcado muito pelo contraste entre Caim e entre Abel no primeiro momento. Caim era aquele descendente que veio perpetuar o pecado e a maldade, matando o seu irmão, cometendo assassinato. E depois, uma nova linhagem foi colocada diante de Adão, foi feita de Adão e Eva, que era a linhagem de Sete, uma linhagem piedosa, linhagem de pessoas que buscavam a Deus. Enquanto a linhagem de Caim se desenvolveu, espalhou pelo mundo com a sua maldade, com as suas ciências, a linhagem piedosa, da mesma maneira, cumpriu o mandato cultural de Deus, mas sempre obedecendo, andando com Deus, cultuando ao Senhor, invocando o nome do Senhor. No entanto, essa semente piedosa, Gênesis 6 vai nos informar que ela também se tornou rebelde, quando ela se misturou com a semente de Caim. Os dois povos se misturaram, e começaram então a cometer pecado e rebeldia diante do Senhor, até chegar um ponto em que a maldade ganhou um patamar excessivamente terrível sobre toda a terra, e Deus, vendo tudo aquilo, Ele decide então mandar juízo sobre todos os povos, sobre toda a criação, por causa da violência e da maldade do homem. No entanto, Deus, Ele vê, ao passo que Ele vê a maldade, Ele vê também a graça, por meio de um homem chamado Noé, que andava nos seus caminhos, que obedecia ao Senhor, que era íntegro em sua caminhada com Deus. E então ele decide fazer uma aliança com este homem. Ele ordena a este homem que construísse um barco, uma arca, porque ele enviaria destruição sobre a terra por meio de um dilúvio, coisa que jamais foi vista até aquele momento. E então ele ordena a Noé para que construísse esse barco, que colocasse os animais ali, e então ele preservaria a humanidade, preservaria a criação diante do juízo que ele está mandando. E Noé, ele fica então por 120 anos construindo o barco, juntando madeira, trabalhando ele juntamente com seus filhos, ainda na sua velhice, para que então cumprisse aquilo que Deus havia ordenado a ele. E é então neste capítulo que é chegado o grande momento. Será que o dilúvio viria de verdade? Será que aconteceria? Será que a expectativa que Noé tinha no seu coração? Será que as palavras que Deus de fato disse a ele, de que viria uma grande inundação sobre a terra como um sinal de juízo, aconteceria de fato? E aqui então, no capítulo 7, nos mostra a evidência, a realidade desse dilúvio, que esse dilúvio realmente aconteceu, e Deus então enviou juízo sobre toda aquela humanidade que era ímpia e que era má. Sobre tudo que nós queremos ensinar aqui neste texto, irmãos, nós queremos ensinar que Deus, Ele destrói o mundo com dilúvio, mas Ele preserva Noé, sua família e os animais para uma nova terra. Esse texto todo, esses 24 versículos vão mostrar isso, que Deus, Ele realmente cumpre a sua promessa de juízo, mas Ele preserva um povo, Ele preserva um homem e a sua família, por meio de quem Ele vai dar um restart naquela criação que Ele fez com tanto carinho. Nós não vemos Deus aqui querendo destruir tudo completamente para que nunca mais exista, mas Deus, sendo fiel à sua própria promessa que fez a Eva ali em Gênesis 3, de que Ele enviaria um descendente para salvar a humanidade. Deus mostrando a sua misericórdia, o seu amor, porque Ele ainda ama o seu povo, apesar de toda a maldade, apesar de todo o pecado. Mas como justo que Deus é, Ele não deixa o pecado impune.
O pecado não é uma coisa com a qual Deus simplesmente vira as costas e finge que nada está acontecendo. É algo sério que Deus trata, e a realidade do juízo está aqui então para nos mostrar essa verdade. Com isso, o texto nos aponta aqui 3 grandes blocos que eu gostaria de pensar com os irmãos sobre 3 ensinamentos que ele nos traz. Um do versículo de 1 a 10, depois do versículo de 11 até o versículo 16, e depois do versículo 17 até o versículo 24. Então vamos caminhar nessa direção, mostrando cada ensinamento desses blocos de versículos aqui. Em primeiro lugar, eu destaco, irmãos, que o texto de Gênesis 7 nos ensina sobre uma obediência contrastada no versículo de 1 a 10. Veja, desde o começo, Deus está mostrando a diferença entre Noé e a sua geração. E esse versículo, no versículo 1, Deus começa falando exatamente isso. O Senhor disse a Noé: entra na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim. Da mesma forma que Deus via que a impiedade se aumentava e se multiplicava, a violência crescia diante dos olhos das pessoas, diante dos próprios olhos de Deus, Ele também viu algo diferente, que era contrastado com a geração ímpia e perversa na vida de Noé. Ele vê justiça, ele vê integridade, ele vê um homem que de fato cria naquilo que Deus falava, cria na revelação de Deus, que Deus havia dado a Noé, de que iria chover, que vivia de acordo com os propósitos, com os preceitos de Deus. E aqui então, esse primeiro bloco de versículos vai nos mostrar o quanto essa obediência de Noé é contrastada, até mesmo nos mínimos detalhes. Noé, além de ser um homem que vivia em integridade, que vivia de acordo com um padrão ético e moral, que veio da palavra de Deus, que via pela fé, ele também agia e fazia tudo conforme Deus estava lhe ordenando. O conhecimento que Noé tinha sobre Deus e sua vontade, ele não apenas conhecia revelado na natureza como nós, mas como ele recebeu de revelação do próprio Senhor Deus, que disse a ele, que deu ordens a ele. Por isso nós lemos ali em Hebreus 11, que pela fé Noé divinamente foi instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a sua salvação e da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. A integridade de Noé aqui, meus irmãos, está baseado verdadeiramente naquilo que ele cria sobre Deus. Deus simplesmente disse que algo que nunca aconteceu no mundo iria acontecer, e ele creu nisso de todo o coração. Apesar de todas as evidências mostrarem que ali não havia chuva, que não havia como o mundo ser inundado, ser destruído por água, Noé, ele creu em Deus, e aqui está a fé, a integridade deste homem, que fez com que ele andasse de acordo com esta revelação diante de Deus. E os versículos de número 2 e 3 nos mostram então que Deus ordena que Noé coloque os animais na arca em pares. Estava chegando um momento, depois de construída a arca, por mais de 100 anos, imagina você, 100 anos trabalhando numa construção de um barco de madeira, algo que nunca tinha sido visto, um zoológico inteiro ia ser alojado naquele lugar. A construção era enorme, quando o texto do capítulo 6 vai nos dizer sobre as suas dimensões, altura, largura, o espaço que ela tinha. E então estava chegando o momento, estava prestes a acontecer ali o dilúvio. Então Deus dá as últimas instruções para Noé. Agora então vamos correr atrás dos animais. Eu disse a você que você deveria pegar um casal de cada animal e colocar dentro da arca. Eis aqui algumas instruções específicas a respeito disso. E Deus então vai ordenar a Noé que ele tinha que colocar de cada animal puro 7 pares, 7 casais, e de cada animal impuro um casal.
Você vê essa distinção aqui marcada neste texto e você pergunta por quê? O que é animal puro? O que é animal impuro? Por que 7 de um lado e um do outro apenas? Será que Deus gostava mais desses animais e menos dos outros? A ideia aqui, meus irmãos, é que Deus estava não apenas preocupado com a destruição do mundo, com o juízo que Ele traria sobre a face da terra, mas Ele estaria preocupado também com aquilo que aconteceria na nova terra. No momento em que as águas baixassem, Noé deixasse a arca ali, ele então começasse a povoar a terra. De que maneira? Qual era a provisão de alimentos que eles poderiam comer? Nós vemos aqui que Deus tinha 3 coisas em mente quando Ele pede para fazer essa distinção entre animais puros e impuros, e colocar 7 animais puros e 7 casais de animais puros e um casal de cada animal impuro. Em primeiro lugar, Ele destaca aqui a própria sobrevivência da espécie. Deus estava interessado em que cada um desses animais que fossem colocados na arca, macho e fêmea, pudessem se reproduzir depois. Veja que não foi colocado macho com macho, fêmea com fêmea. Veja que Deus ele tem sempre um padrão estabelecido na natureza, para que haja a reprodução, para que aconteça depois o desenvolvimento de todas as espécies. Tinha que ter um macho e uma fêmea. Então essa era a primeira preocupação de Deus. A segunda preocupação era com o próprio culto que seria oferecido. Se você olhar para os primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver que os sacrifícios de animais não era uma coisa que foi estabelecida só lá em Levítico, que foi regulamentada por Moisés na lei, que foi regulamentada por diversas leis sanitárias. Esse animal deveria ser morto, esse aqui vocês tinham de se abster. Não, já desde o princípio do mundo, isso já estava sendo colocado por Deus, não de uma forma propositiva, como em mandamentos, leis reguladas, como nós temos no livro de Levítico, no livro de Êxodo, mas Deus de alguma forma mostrou a Adão, mostrou a Caim e Abel, e mostrou aos descendentes de Sete que o sacrifício ele era necessário para cultuar. O sacrifício, ele envolvia o culto a Deus, porque lembrava sempre a esfera do pecado do homem, porque o pecado do homem, ele veio com um preço de morte. A morte de alguém, sempre alguém está pagando preço, por causa do pecado que o homem fez. E então, aquilo foi estabelecido de alguma forma para adorar ao Senhor. Então Deus, ele estava preocupado com como que ele seria adorado depois, qual que era o culto que seria prestado a Deus. Teria de haver animais suficientes para que pudesse ser feito ali o primeiro culto, logo após a nova criação. E também, irmãos, em terceiro lugar, por causa do alimento. Como que Adão e Eva viveriam depois nessa terra? Até que as plantas germinassem, até que as coisas crescessem de uma forma, num processo natural, eles teriam de se alimentar, eles teriam então de tomar ali alimentos para si, e então Deus estabeleceu isso. Deus faz aqui a primeira distinção daquilo que é puro, daquilo que é impuro, daquilo que os homens deveriam verdadeiramente buscar, daquilo que eles não deveriam buscar. Nós vamos ver que Deus é um Deus de distinção. E aqui então nós vemos no versículo de número 5, Noé fazendo tudo o que Deus havia ordenado. No versículo 4, anteriormente, ele ainda reforça a ideia de juízo, dizendo: olha, faça isso, porque daqui 7 dias o dilúvio vai chegar. Então Noé, mais uma vez, num exercício de fé, num exercício de obediência ao Senhor, ele vai e faz aquilo que Deus realmente ordenou. Alguns estudiosos, irmãos, entendem que quase que 45 mil animais foram colocados nessa arca. Não sei se esses números são verdadeiros, mas dada a variedade de espécies que nós temos no mundo, daqueles que são considerados puros e impuros, realmente foi um gigantesco zoológico que pairou sobre as águas, né? E você talvez se pergunte, como é que Noé fez isso? Como é que Noé correu atrás de cada espécie? Pois bem, ele não correu, ele não agiu, ele simplesmente se preocupou em separar aqueles animais que Deus havia ordenado a ele para separar, mas
Deus é quem trouxe esses animais. Veja aqui que Deus é o Senhor da criação. A criação que foi feita por Deus, ela responde ao seu Criador, ela responde a esse Senhor que a fez, e Ele ordena e os animais vão até Ele, eles se achegam até Noé. Deus havia ordenado que Noé construísse a arca por 120 anos, ele construiu. Depois ele colocou os animais nelas conforme as orientações de Deus. E Deus fez todo o processo, meus irmãos. Noé é destacado aqui pela sua obediência. Veja, por 3 vezes ele vai colocar, assim como Noé fez, como o Senhor lhe ordenara. Para mostrar o quê? A obediência que é contrastada. Enquanto o mundo, talvez, naquela geração, olhava para Noé, zombava dele. Olha, esse homem é um maluco, é um doido. O que esse homem está fazendo, gente? Vocês viram isso? Imagina se tivesse jornais, se tivesse mídia naquela época. Como que as notícias falariam de Noé? Como que as notícias falariam a respeito da arca que ele está construindo? Um maluco. Tem até um filme interessante chamado O Todo-Poderoso 2, que eles fazem uma recontagem dessa história nos dias atuais, e lembra mais ou menos a atitude que as pessoas tinham de fato para com aquele Noé lá de Nova York, fazendo uma arca, era mais ou menos semelhante àquela atitude das pessoas, de impiedade, de zombação, de incredulidade e rebeldia contra Deus. Mas Deus então, no versículo 10 diz que aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Depois então desse processo de 7 dias para poder verdadeiramente colocar os animais ali, então Deus envia as águas. E então aqui antes de passar para o segundo bloco de versículos, eu deixo algumas aplicações para nós pensarmos aqui. Sobre essa obediência que Noé teve, sobre essa obediência contrastada contra a impiedade das pessoas. Em primeiro lugar, eu destaco que Noé não se preocupou com aquilo sobre o qual ele não tinha controle. Ele confiou em Deus e fez aquilo que Deus disse para ele fazer. Você não vê em nenhum momento do texto Noé ansioso. Ai, será que Deus vai mandar mesmo? Ai, será que Noé, será que esse Deus, será que eu não estou escutando voz da minha cabeça? Será que eu não estou ficando maluco? Será que eu não estou vendo coisas, enxergando coisas? Ele se concentrou em fazer a vontade de Deus. Ele não pensou, como que os animais vão vir? Será que eu vou ter que sair correndo que nem um caçador aí por todos esses lugares, pegando um casal de cada animal, de cada espécie? O que eu vou fazer? Ele se concentrou, meus irmãos, em fazer aquilo que Deus tinha feito. E nós devemos fazer o mesmo. Da mesma forma como nós recebemos uma vocação diante de Deus, ouvimos a palavra de Deus sobre aquilo que nós devemos exercer na nossa vida, a nossa fé, a nossa profissão, devemos de fato fazê-lo com integridade diante do Senhor, em obediência à palavra do Senhor, e aquilo que não está no nosso controle, nós não devemos nos preocupar com isso. Eu vejo muito na internet pessoas preocupadas demais com o dia do juízo. Olham para os sinais, as guerras, os sinais de guerras, os rumores de guerra, e ficam empavorosos, ficam ansiosos, ficam aflitos com o fim do mundo, com as coisas que podem acontecer. Irmãos, esses acontecimentos não estão no nosso controle. Nós vemos Jesus dando de fato várias instruções aos discípulos para vigiar, para ficar alertas, mas para confiar nele, porque essas coisas vão vir de uma forma repentina, como o pastor Edinaldo falou aqui. De repente acontecem as coisas, não estão no nosso controle, por isso nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. Em segundo lugar, falando dessa obediência, Deus vê a nossa justiça e nos recompensa por andarmos em obediência à sua palavra. Irmãos, nós somos reformados. Nós cremos de fato que tudo que nós recebemos é dádiva de Deus. É algo que Deus nos dá. Não são os nossos esforços meramente que acontecem, mas é porque o Senhor nos dá graciosamente. Mas a Bíblia nos fala também dessa realidade,
daqueles que obedecem, daqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus, daqueles que vivem de forma piedosa diante do Senhor, eles são recompensados pelo Senhor. Talvez não sejam as recompensas que você imagina, não estou falando de carro, de casa, não estou falando de abundância financeira, isso é para alguns que Deus dá, não para todos, mas aqueles que vivem de acordo com a justiça de Deus, que vivem de acordo com a palavra de Deus, são recompensados com bênçãos espirituais, são recompensados com graça, com paz no coração, com alegria, e principalmente, eles são herdeiros da salvação em Jesus Cristo. Veja, a forma como nós andamos nesse mundo, a nossa obediência, ela tem que ser contrastada. Se nós somos cristãos, se nós confiamos verdadeiramente no Senhor, essa obediência ela é marcada por atitudes, pelo modo como nós vivemos, por uma ética que nós seguimos, por uma moral que nós vemos na palavra de Deus, por um temor, por uma fé. Nós não vivemos de qualquer maneira. Por isso, a gente sempre fala que é muito esquisito, para dizer assim, quando cristãos vivem não de acordo com a vontade de Deus, mas se aproximam mais dos parâmetros do mundo do que os parâmetros de Deus. Como que nós temos vivido? Em terceiro lugar, eu destaco aqui que Deus é um Deus de distinções. Ele criou luz e trevas. Ele fez distinção em luz e trevas, entre dia e noite, entre macho e fêmea, entre puro e impuro. Deus sempre vai fazer distinção com este mundo. As coisas de Deus sempre vão estar distintas. Elas vão ser cridas por uns, mas rejeitadas por outros. As coisas referentes ao Evangelho, elas sempre serão marcadas por essas distinções. Existem categorias no mundo, meus irmãos. Existem diferenças, e Deus ele mostra isso com a sua criação. E da mesma forma, existem coisas que são puras a nós e coisas que são impuras. Coisas que nós devemos nos alimentar e coisas dos quais nós não devemos nos alimentar. A fé, ela nos guia de fato por este caminho de distinção, de caminhos, de coisas que nós verdadeiramente podemos glorificar a Deus, mas de coisas que nós temos de nos separar. Não estou falando aqui de legalismo, puramente simplesmente não, mas é algo que a palavra de Deus nos ensina a ver todas as coisas de acordo com uma luz da palavra de Deus, da revelação do Senhor. Dito isso, irmãos, eu passo aqui então ao nosso segundo bloco de versículos, que são os versículos de número 11 a 16, no qual eu destaco aqui um juízo concretizado. Veja que no versículo 11 diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Aquilo que foi prometido por Deus aconteceu, e foi neste dia, essa palavra, como ele vai dizer posteriormente, é um evento marcado na vida do próprio Noé, algo que foi memorável, que deve ser relembrado como um grande acontecimento sobre a humanidade. E veja que o versículo 11 começa destacando a data. Primeiro ele relaciona aqui por 2 vezes no texto a idade de Noé. No ano 600 da sua vida, aos 17 dias do segundo mês, que de acordo com o nosso calendário, fazendo uma transposição do calendário que havia lá para o calendário aqui talvez seja o mês de setembro ou o mês de outubro, aos 17 dias desse segundo mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo. Por que o autor, ele dá esses detalhes? Por que ele não fala simplesmente que aconteceu o grande dilúvio quando Noé tinha 600 anos? Ele está mostrando de fato a veracidade disso, a veracidade, a literalidade deste acontecimento. Isso aqui, como vai dizer, não é como alguns liberais vão dizer que é algo alegórico, que é algo simplesmente uma história com um fundo, com uma moral para ser contada para as crianças ou coisas assim. Mas destaca-se por meio desses dados que foi algo realmente, um fato que realmente aconteceu. Noé
depois de 7 dias, entrou na arca, depois de ter colocado todos os animais, e aos 17 dias do segundo mês, do ano 600 da sua vida, veio o dilúvio. Aconteceu o dilúvio, certo? E aqui temos então essa grande evidência, até contra um próprio, contrastando com um mito babilônico do Gilgamesh, que dizia aqui que este relato não era verídico, ou um mito como foi contado pelos babilônios. Conta-se a história até de um professor lá da Inglaterra, que ele, quando descobriu algumas tábuas que contava esse mito babilônio, ele rasgou todas as suas vestes, subiu em cima da mesa dizendo: eu sabia que isso era um mito, eu sabia que isso não tinha acontecido de verdade. Mas não é, meus irmãos, o que o texto bíblico nos diz. A Bíblia nos informa verdadeiramente que esse dilúvio aconteceu. E como ele aconteceu? Veja que os versículos de número 11 ainda vai mostrar as fontes do abismo se abriram e as fontes do abismo se romperam e as comportas dos céus se abriram. Ou seja, aqui falam de águas que estavam nos lençóis ali, subterrâneos, que Deus havia criado, que elas então, repentinamente, miraculosamente, saltaram para o ar, como aquelas erupções marítimas que acontecem de águas, vindo e subindo por debaixo da terra, vindo debaixo da terra, e com portas do céu, ou seja, chuvas, nuvens carregadas de água que começaram a desaguar sobre o mundo. O juízo, o dilúvio, aconteceu com o fluir dessas águas. E é interessante que nós vemos aqui um paralelo com Gênesis 1:2, porque a terra se transformaria, tomaria a mesma condição que ela tinha quando, antes de Deus dar forma a ela era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, como diz Gênesis 1:2, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus estava dando um reboot na terra, Ele queria novamente recriá-la, Ele queria começar do zero toda a humanidade, por isso Ele envia esse dilúvio de águas que vem do profundo, dos lençóis profundos, daquele oceano que fica por debaixo da terra, né, do qual muitas vezes nós não sabemos, nós não temos acesso ou pouco conhecimento, e águas que vêm por de cima. E esse dilúvio dura, irmãos, por 40 dias e 40 noites, e são dias aqui literais, são dias de fato que marcam um período de grande acontecimento, de grande abundância de chuva. Porém, os versículos 13 a 16, vai nos mostrar que Noé e a sua família e os animais estavam seguros nessa arca. Ao passo de que ele vai falar aqui sobre todos os filhos, sobre os animais que Noé tinha colocado na arca, sobre a sua família, eles estavam seguros porque eles estavam dentro da arca. Eles estavam dentro ali, enquanto tudo aquilo que estava acontecendo, aquela chuva estava começando a cair. Imagine você, irmãos, que situação, que coisa difícil, que coisa triste de se ver. Nós lamentamos quando vemos temporais aqui em Osasco, nós estamos na época de temporais, quando o tempo fecha, nós vemos aquelas nuvens carregadas, nós procuramos nos abrigar, recebemos alertas da Defesa Civil, e pode acabar a energia elétrica, e pode acontecer acidentes, e tantas coisas. Imagine o que aconteceu, que dias terríveis foram esses, de grande chuva sobre a face da terra. Nesse mesmo dia, Noé estava lá dentro. Noé estava vendo de fato as promessas de Deus se concretizarem. Estava vendo de fato aquilo que Deus havia falado e pregado acontecer. Nesse mesmo dia, Deus envia o juízo sobre a humanidade, mas preserva Noé. E aqui então, o verso 16 nos dá o fechamento desse bloco. O Senhor fechou a porta da arca. É interessante este fato, porque aqui mostra, meus irmãos, que não foi Noé e o seu ato de bravura e de heroísmo que contam, mas é o ato divino de Deus em todo o processo.
É Deus quem ordena a Noé que construa uma arca. É Deus quem traz os animais. Foi Deus quem de fato fez com que os animais chegassem até eles para que Ele colocasse a arca ali, para que eles entrassem naquele lugar. É Deus que faz cair a chuva e é Deus que fecha a porta. É Deus que concretiza a salvação desta família. É Deus que está fazendo tudo, preservando o seu povo e enviando juízo sobre toda a humanidade. É Deus. E aqui é um contraste muito grande, meus irmãos, com os próprios mitos da época, que contavam ali de reis que se enfureceram, que reis que estavam bravos com a humanidade porque eles faziam barulho, de deuses que estavam bravos com a humanidade porque eles faziam barulho demais, como contam os relatos babilônios, os mitos babilônios. Então, um rei se sobressai entre toda a humanidade, engana os deuses, constrói um barco e se livra da destruição total. Não é um ato de heroísmo humano, mas é um ato completamente divino, um ato de Deus completamente divino. E assim será conosco, meus irmãos, como o evangelista Lucas nos registra ali no seu evangelho, como nós lemos no capítulo 17, que assim como foi nos dias de Noé, as pessoas estavam vivendo nos seus prazeres, andando de acordo com a sua vontade, vivendo em rebeldia contra Deus. Assim como era nos dias de Noé, também será nos nossos dias. Mas Deus, Ele preserva aqueles que estão de fato unidos a Ele pela fé no Filho de Deus. Assim, quando Jesus Cristo voltar e trouxer o seu dilúvio, trouxer o seu juízo sobre toda a terra, assim vai acontecer de todo o seu povo estar guardado, preservado nele, por causa da fé que nós possuímos no Senhor. E desse segundo bloco, então, destaco a seguinte aplicação para os irmãos: o juízo de Deus sobre o mundo de pecadores é real, porém há salvação para aqueles que estão em Cristo. Jesus é o refúgio contra a justa ira de Deus sobre o pecado. Da mesma maneira, irmãos, nós vemos parcialmente esse juízo de Deus se repetindo posteriormente ao longo da humanidade. Nós vamos ver aqui que Deus fez uma aliança com Noé, dizendo que Ele não destruiria mais o mundo com água, mas nós vemos repetidamente pequenos juízos de Deus acontecendo posteriormente, como Sodoma e Gomorra, ou antes como a Torre de Babel, e ainda nós vamos ver nações se levantando contra nações, sendo utilizadas por Deus para mostrar que o pecado ainda está latente no mundo, ele está atingindo patamares terríveis, e que o juízo vem por causa da queda do pecado do homem de uma forma generalizada. E vem acontecendo isso parcialmente. Jesus Cristo fala no seu sermão da montanha, e virão de guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes em vários lugares, sinais de juízo por causa do pecado acontecendo repetidamente, até o dia em que Ele voltar. Cremos no dia do juízo final, quando Deus vai fazer o acerto de contas, o acerto de contas final com toda a humanidade. E isso então vai colocar os pingos nos is, Ele vai dar a condenação eterna para aqueles que rejeitam o Filho de Deus, e a salvação eterna para aqueles que confiam no Senhor. Dito isto, finalmente terminamos aqui com um terceiro bloco, dos versículos 17 a 24, e eu destaco aqui uma destruição completa. Veja que depois de ter mandado de fato as águas do dilúvio, o texto vai nos mostrar aqui que essas águas, elas continuaram se aumentando e prevalecendo contra a terra. E essa ideia de prevalecer é de fato uma palavra de uso militar, daqueles que prevalecem, daqueles que guerreiam, daqueles que de fato fazem guerra contra o outro, e as águas estavam prevalecendo, destruindo tudo o que estava ao seu redor. E aqui eles vão mostrar que até os montes, meus irmãos, até os montes mais altos da região, eles foram cobertos 7 metros com essas águas. Essas águas ultrapassaram esses montes que eram altíssimos.
para mostrar aqui que esse dilúvio ele foi universal. Ainda que as pessoas estivessem mais concentradas ali no Oriente Médio, ele teve uma característica de universalidade, e ele transformou completamente a geografia do planeta. Nós vamos ver evidências de animais que ficaram de fato enterrados nessa terra, que contém assim, elementos que levam a esse grande dilúvio que aconteceu no passado. Vai mostrar aqui de fato a evidência disso. Isso não é algo simplesmente que aconteceu, contado como uma história, mas é um fato. Aconteceu universalmente. O autor nos dá a entender pelo texto sobre isso, quando ele fala dessas águas que cobrem os montes, né? E até, se você for encontrar na internet, nós temos uma descoberta recente no Monte Ararat. Arqueólogos descobriram formações rochosas no Monte Ararat que pode apontar para a existência dessa arca. Ou seja, mostram lá toda uma região enorme que tem as mesmas dimensões desse barco, que possuem as mesmas características de elementos que eram presentes assim, há 3, 5 mil anos antes, que estavam lá, estão presentes nessas formações rochosas nos dias de hoje. Você pode encontrar, existe até um parque na Turquia chamado o Parque da Arca, que é aberto à visitação para ver ali de fato onde a arca estava pousada. Você pode ver aí nesta imagem. Irmãos, sobretudo, ele vai destacar aqui no versículo 21 a 23 que tudo foi exterminado. Existem 3 palavras aqui que o autor usa: morreram, foram exterminados, destruídos, para mostrar que tudo que tinha fôlego de vida, morreu. Tudo o que existia de fato, morreu ali, com essas águas, com a subida dessas águas, com este dilúvio que aconteceu. E aqui mostra, meus irmãos, que Deus cumpriu o juízo que Ele verdadeiramente havia prometido sobre toda a face da terra. E você tinha muitas outras coisas de informações, de criaturas que ficaram alojadas no subsolo, que foram encontradas posteriormente no século XX, que mostram evidências, fósseis, que mostram que realmente muitos animais morreram durante esse período. Há quem diga que os grandes dinossauros foram mortos nesse período do dilúvio, coisas que são apenas hipóteses, das quais nós não podemos dizer. No entanto, eu destaco aqui que apesar disso, ficou Noé somente, sua família e aqueles animais que estavam na arca, que foram preservados diante de Deus. E ainda assim, as águas prevaleceram por 150 dias depois que parou de chover. Veja, ao todo, se nós contabilizarmos, foram 371 dias de dilúvio. Desde o começo da grande enchente até o final, quando as águas baixaram e Noé então pôde sair. Um ano, muito mais de um ano, em que Noé ficou dentro daquela arca, vendo a destruição completa de todas as coisas. Finalizo aqui com uma última aplicação. O dilúvio também está relatado em mais de 200 relatos de culturas diferentes. Ele é real, desde as tribos indígenas brasileiras. Nós vemos relatos de que aconteceu uma grande inundação na terra, nas Américas, até a Oceania e o Oriente Médio. Ou seja, as culturas antigas mostram evidências de que aconteceu um grande dilúvio sobre a terra. E ainda que essas coisas sejam mitos, ou então coisas que são desmerecidas pela ciência, elas mostram de fato um acontecimento verídico, que aconteceu milhares de anos atrás. E não apenas isso, como nós falamos, evidências científicas mostram que o dilúvio realmente aconteceu. Não que nós precisamos dessas evidências científicas para crer de fato no dilúvio. A ciência, ela corrobora muitos fatos que a Bíblia nos fala, mas ela não é o critério final para nós examinarmos se aquilo é certo ou errado. Nós não somos empiristas, nós não somos cientistas para submeter a palavra de Deus a esse critério. Mas ela corrobora com as suas evidências que de fato o dilúvio aconteceu.
como nós relatamos ali, mostramos a imagem do Monte Ararat, e tantas outras descobertas, meus irmãos, nos mostram que esta foi uma realidade, e Deus nos deu este conhecimento. E qual que é o propósito de Deus a isso? Mostrar que Ele é um Deus de justiça e um Deus de misericórdia, que Ele trata a humanidade de acordo com esses dois padrões. Nós não podemos separar o amor de Deus da justiça de Deus, eles estão unidos. E o amor de Deus se revela por meio da pregação, por meio do evangelho que foi anunciado por Noé, por meio das palavras que Noé anunciou àquela geração perversa, e hoje se revela por meio do evangelho de Jesus Cristo. Enquanto o dilúvio é a demonstração do juízo divino, a arca é a demonstração da graça divina, de que Deus, mesmo em sua ira, preserva um povo, preserva aqueles que de fato são seus, aqueles que vivem de uma vida de piedade, de fé no Senhor Jesus. Uma arca foi construída, irmãos, há pouco mais de 2000 anos, não por mãos humanas, mas divinas, nem feita de madeira, mas de carne e sangue, projetada para abrigar aqueles que confiam em Deus e que se arrependem dos seus pecados e têm fé no Senhor Jesus Cristo. Cristo é a nossa arca que nos livra do juízo e da condenação. Este texto aponta diretamente para quem Cristo é e o que Ele fez por nós. Você confia nesse Deus? Você confia nesse Cristo? Ponha a sua esperança nele. Viva de acordo com a vontade dEle. Ame-o mais do que todas as coisas, pois sabemos que nele nós temos a verdadeira segurança e alegria. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar para finalizar. Oremos ao Senhor nesse instante. Ó Deus santo e amado, nós verdadeiramente nos alegramos nesta manhã, porque podemos ouvir desta mensagem de graça e de salvação. Ainda há tempo, Senhor, de nós podermos curvar o nosso coração diante de Ti, de crermos, ó Deus, de fato na salvação que Tu nos deste por meio do Teu Filho Jesus Cristo, de crermos verdadeiramente em quem Tu és, ó Senhor. Ó Deus, que o nosso coração não se volte em rebeldia contra o Senhor e a Sua palavra, mas que dia após dia nós confiemos, assim como Noé confiou, ó Deus, na revelação que o Senhor deu a ele da Sua vontade. Confiemos na Tua palavra, Deus, que é verdadeira, que não é uma coletânea de mitos ou histórias apenas para nos iludir, Senhor. Não, elas são a verdade, ela é a verdade estabelecida do Senhor para nós e revela a Tua vontade. Ajuda-nos a andar assim, pois nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém.